Para o sétimo ano, comprimento da circunferência. Temos aqui uma circunferência pintada em verde escuro e o seu diâmetro em azul escuro. Sabemos da aula passada que, para encontrar o número π, que simbolizamos com esse símbolo, que é como se fosse dois pauzinhos e um chapéu em cima, para calcular esse número, nós fazemos o seguinte: nós pegamos esse tamanho, essa distância aqui do verde. Se você colocar uma fita métrica ao redor dessa circunferência, você vai encontrar uma medida. Essa medida é chamada de comprimento ou perímetro da circunferência. Ao fazer a divisão do comprimento da circunferência pelo diâmetro, ou seja, por essa parte azul, nós encontramos um número π, que é aproximadamente, que é próximo de 3,14. Nesta aula vamos usar 3,14 como valor de π. Sabendo disso, temos duas formas de calcular o perímetro do círculo, ou o comprimento do círculo. Uma delas é usando o diâmetro. O comprimento vai ser, como ele está dividindo, eu passo ele multiplicando. Vai ser diâmetro vezes o π. Esta é uma forma. Temos aqui C sobre D é igual a π. Então, posso passar o D multiplicando, vai ficar D vezes π. Também podemos trocar o D por R. Lembrando que o R, o raio da circunferência, é a metade do diâmetro, ou seja, em um diâmetro nós temos dois R's, dois raios, então 2R's vezes o π. Então podemos calcular o comprimento da circunferência desta forma, usando o diâmetro ou usando o raio. Vamos fazer alguns exemplos para fixar essa ideia. No primeiro caso temos um círculo e o seu diâmetro. Precisamos calcular o perímetro ou comprimento desse círculo. Então vamos lá. Para calcular esse comprimento, nós vamos pegar o diâmetro, que é 10, e vamos multiplicar por π, que é 3,14. Como esse é um valor aproximado para π, o nosso resultado também vai ser aproximado. Isso aqui vai dar então, vamos pegar a caneta vermelha para o resultado final, 10 vezes 3,14 dá 31,4 centímetros. Portanto, o nosso círculo tem um comprimento aqui, a linha, se você medir essa linha aqui com uma fita métrica, vai dar, não desse jeito, vai dar aproximadamente 31,4 centímetros. Nesse segundo exemplo, nós temos um círculo e o seu raio, que é a medida do raio, de 6 centímetros. Determine o seu perímetro, ou seja, o seu comprimento. Então, o comprimento do círculo aqui vai ser 2 vezes o raio, que é 6, vezes o π, que é 3,14. Como estamos usando o valor aproximado para o π, vamos colocar o símbolo de aproximado. E aí vamos fazer essa conta e vamos chegar na resposta de 37,68 centímetros aproximadamente. No exemplo 3, temos que determinar o perímetro de um semicírculo. Um semicírculo é um círculo cortado no meio. Então o seu perímetro é composto dessa parte, que é justamente a parte do círculo que foi cortada no meio, e também, eu vou colocar de uma outra cor para facilitar, e também essa parte, que é o diâmetro do círculo. Então são duas partes. Eu vou calcular primeiro a parte verde. A parte verde vai ser 10 vezes 3,14, né? É o diâmetro do círculo todo. Como eu só tenho a metade, vou dividir por 2. Isso aqui dá então 31,4, que dividido por 2 dá 15,7. Então essa parte deu 15,7. A segunda parte aqui vale 10. Então ficou fácil. O perímetro então vai ser P de perímetro, vai ser 15,7, que é esta parte aqui que nós calculamos, mais esses 10 centímetros. Totalizando então, que o perímetro dessa figura é 25,7 centímetros. No exemplo 4, de novo, temos um semicírculo. Desta vez com o valor do raio. Aqui ele nos disse o valor do raio. Então, para calcular o seu perímetro, precisamos desta parte aqui, que é a metade do círculo, e também desta outra parte, que é o diâmetro. Então aqui nós sabemos que também mede 6 centímetros. Vamos então primeiro calcular essa parte arredondada. Nós temos que o
perímetro do círculo inteiro seria 2 vezes o raio, que é 6, vezes o π, 3,14. E dividido por 2, pois temos só metade do círculo. Nesse caso a continha fica bastante fácil, pois podemos cortar esses 2 com esse 2, fica 6 vezes 3,14. 6 vezes 3,14 resulta em 18,84. 18,84 vamos adicionar ao diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio, então vai ficar perímetro, vai ser 18,84 mais o dobro do perímetro. O perímetro é de 6, então o dobro do perímetro é 12. Então, o resultado disso vai ser 18,84 mais 12, resultando em 30,84 centímetros. E esta então foi nossa aula de perímetro do círculo. Até mais!